Oi, gente, já é o primeiro vídeo que eu vou gravar pro YouTube. Se vocês gostarem, curtam, por favor, se inscrevam. Eu vou sempre estar tentando gravar vídeos aqui. É difícil na rotina com 2 filhos, né? Mas eu vou tentar sempre estar trazendo alguma coisa que agregue em vocês. Pra quem não me conhece, eu me chamo Jéssica. Meu canal no Instagram é Jéssica Romano com 2 M's. Lá eu gravo meu dia a dia, minha rotina com as crianças. Eu tenho um filho de 2 anos, que não tá em casa agora, saiu com o pai, por isso que eu tenho que aproveitar para gravar agora. Que foi ele, eu tive ele de parto cesárea, quase foi normal, mas eu não aguentei e a médica também apressou o parto e tal. Eu vou contar a minha experiência com como foi, por que eu não aguentei. E eu tenho uma pequenininha aqui que foi normal, que eu aguentei em casa, já cheguei na maternidade quase parindo. E ela tá com 1 mês agora. Pronto, coloquei ela no berço, agora eu consigo conversar melhor com vocês. Então, gente, por que na do Miguel eu não aguentei chegar no trabalho de parto? Eu tava sentindo muita dor, não aguentei. E já na da Rafaela eu aguentei em casa e cheguei na maternidade já quase parindo. O que aconteceu de diferente? Na gravidez do Miguel, quando eu tava com 38 semanas de gestação, eu fui numa consulta com a médica e aí ela fez um descolamento de membrana sem a minha permissão, sem me consultar, nada. E me disse que tinha feito o descolamento porque ela ia viajar naquele final de semana e aí ela queria que ele nascesse naquele final de semana para não ter surpresas. Tudo bem, eu super inocente fui para casa, aceitei super de boa, fiquei em casa com umas cólicazinhas super leves, que não deu em nada. E aí no dia seguinte eu voltei na consulta de novo e ela fez mais um descolamento e falou comigo: olha, às 5 horas da tarde você esteja na maternidade porque ele vai nascer hoje. E eu toda feliz, né, achando que eu ia ter o meu tão sonhado parto normal. E aí eu fui pra maternidade às 5 horas, com uma cólica super leve, super leve. Cheguei lá, ela fez mais um descolamento de membrana. E aí a cólica começou a apertar muito. E aí eu fui pro quarto, quando eu já tava com 3 centímetros, 4 centímetros, eu já tava assim, desesperada de dor. Eu tava com muita dor, gente, vocês não têm noção. Uma dor concentrada aqui na lombar. Uma dor totalmente concentrada na lombar, eu quase não sentia contração. Eu só sentia dor na lombar, parecia que tava quebrando os meus ossos, assim, de tanta dor. Era uma dor insuportável, que eu cheguei a vomitar 2 ou 3 vezes, se eu não me engano. Eu quase desmaiei de tanta dor, isso com 4 centímetros de dilatação, não era nada. Aí, quando eu tava mais ou menos com 4, eles me levaram pra sala de parto. Eram mais ou menos umas 8, 9 horas, por aí. Da noite, tá, gente? Chegando lá na sala de parto, eu entrei na banheira. A dor amenizou bastante quando eu entrei na banheira com água bem quente. Eu fiquei mais ou menos uns 15 minutos na banheira e depois começou a ficar insuportável. Eu não aguentava mais ficar na banheira. Começou a me dar nervoso e eu precisava sair da banheira. Aí a dor apertou muito e aí eu pedi analgesia. Era uma dor tão forte que eu não conseguia respirar direito. Eu não conseguia respirar. E era uma dor também concentrada atrás, no bumbum, sabe? Como se fosse sair uma melancia da sua bunda. Tipo, a dor era concentrada totalmente ali atrás. Eu não sentia contração, gente. Eu via a barriga ficando dura, mas eu não sentia contração. Provavelmente eles me deram ocitocina também sem eu saber, eu não sei. Porque muita coisa aconteceu ali sem eu saber. E aí, quando a médica chegou na sala, ela foi me examinar. Eu tava ainda com 4 centímetros, depois evoluiu para 5. Quando foi mais ou menos uma meia-noite, ela chegou lá para me examinar e eu estava com 6 centímetros. E aí ela me deu um banquinho para eu sentar e ficou falando: ó, faz força. Aí já tava saindo sangue e eu fazendo força, só que eu não tava aguentando porque parecia que ia sair da minha bunda, gente. Era uma coisa desesperadora, assim. E aí ela chegou na sala, me examinou e falou: olha, tá com 6 centímetros de dilatação, eu só vou esperar mais 1 hora porque eu preciso pegar o avião, não dá pra esperar mais. E aí eu falei com meu marido, falei: olha, então eu vou pra cesárea, porque eu não vou ficar aqui mais morrendo de dor eu sei que em 1 hora não vai pra 10 centímetros de dilatação, precisa de tempo, eu vou pra cesárea então. E aí, ele também, satisfeito, a gente acabou indo pra cesárea. Gente, vou falar, a dor era tão forte que mesmo com analgesia, ela diminuiu um pouco, mas ela não passava de tão forte que era a dor. E eu tenho certeza que é por causa do descolamento de membrana, porque eu já vi outros relatos que falam que quando a gente faz o descolamento de membrana, a dor é muito mais forte. Então eu acabei indo pra cesárea. O que aconteceu na cesárea? A cesárea, não senti nada ali na hora, só depois no final que eles colocam a amostra para limpar, e aí eu senti um enjoo muito forte
E depois meu marido que falou que eles colocaram a mão até aqui em cima, assim, mais ou menos e tal. Mas depois passou o pós. Eu fiquei algumas horas, eu não lembro quantas horas, se foi umas 10 horas, se foi 24 horas, eu não lembro. Deitada na posição assim totalmente horizontal, não podia levantar, e eu via o meu filho, o Miguel, totalmente na horizontal, eu não, nem conseguia ver ele direito, eu tive que ficar algumas horas nessa posição. Fiquei muito inchada mesmo, assim, o meu pé ficou desse tamanho, a minha barriga ficou muito inchada, eles me enfaixaram toda e tal, e aí eles pediram pra eu fazer uma caminhada, depois que eu podia levantar e já me mexer, eles pediam pra eu fazer uma caminhada no corredor do hospital. Eu fiquei uns 3 dias no hospital e eu andava totalmente encurvada, assim, porque você não consegue esticar. Só que você não sente muita dor por causa dos remédios. Mas, assim, era desesperador pra tossir, por exemplo. Eu não conseguia tossir, porque tossia, os pontos pareciam que iam abrir. E então eu não conseguia tossir. Às vezes, quando eu tossia, eu dava vontade de chorar, gente, de desespero, quando eu sentia essa vontade de tossir. Porque parecia que ia estourar mesmo os pontos. Pra levantar da cama também, eu tinha que pedir ajuda pro meu marido pra ele me levantar, porque eu não conseguia levantar da cama por causa dos pontos. Nem foi ponto, tá? Foi cola. Eles colaram. A minha barriga e o meu corpo também demorou muito mais para voltar ao normal. A minha barriga ficou inchada durante muito tempo. Eu não conseguia usar aquelas calcinhas de compressão. Eu não conseguia usar cinta, porque tava tudo dolorido por dentro, sabe? Então eu não conseguia usar isso. Eu fiquei realmente assim muito inchada. O pós foi assim. Agora já a da Rafaela. O que aconteceu na da Rafaela? A da Rafaela foi com outro médico. Essa minha médica que foi na primeira, ela já faleceu, porque caberia até eu dar um processo nela pelo que ela fez, mas ela já faleceu. E só me resta perdoar, né, gente? Porque não tenho o que fazer. Só me resta perdoar. Apesar da frustração que eu tive de não ter ido até o final, ter chegado a 6 centímetros, não ter ido até o final, mas tudo bem, perdoei. Perdoei também porque nessa eu consegui ter o normal, então eu sei como é. Nessa, eu tava com 39 semanas e alguns dias de gestação, de acordo com a primeira ultra. E aí, nessa última, eu já tava assim, desesperada pra que nascesse logo, porque eu não tava aguentando mais. Eu não tinha mais pique pra brincar com meu filho, pra fazer as atividades de casa, não tinha mais pique pra nada. Então, eu tava fazendo de tudo. Com 38 semanas, eu viajei. Fui pra Penedo com minha família, com a família do meu marido. E aí fiquei na banheira, numa hidro com água pelando pra ver se acelerava. Não adiantou. Cheguei em casa, saí pra jogar bola com meu filho, subi a escada, porque aqui em casa a gente pra lavar roupa, eu preciso subir a escada lá no terraço. Eu tomei chá de gengibre com canela. Eu fiz tudo o que vocês podem imaginar pra não precisar fazer esse descolamento de membrana, porque eu tava desesperada, eu não queria fazer esse descolamento de membrana, eu queria que ela viesse de uma forma natural, assim, com uma forcinha que eu desse, né, mas de uma forma natural, sem o descolamento. Eu tomava café, eu colocava canela todo dia no café. Gente, eu fiz tudo que vocês imaginam, assim, eu comi tâmara, eu comi pimenta, eu tacava pimenta na comida, mas ela só veio quando mudou a lua. Quando mudou a lua, no dia seguinte que mudou a lua, começou as dores, assim. Na verdade, eu comecei a sentir dor uma semana antes. Uma semana antes de mudar a lua, eu já tava sentindo umas contraçõezinhas e tal, umas cólicas, mas nada assim que pudesse, sabe, me deixar alerta. A única coisa que me deixou alerta, pra falar a verdade, foi uns 2, 3 dias antes, eu comecei a sentir umas cólicazinhas super leves, só que elas estavam de 5 em 5 minutos. Eu cronometrei mais ou menos por 1 hora e estavam de 5 em 5 minutos. Aí a minha prima, que já fez uns trabalhos como doula, ela falou pra mim: Jéssica, vai pra maternidade só pra ver quantos centímetros de dilatação você tá, porque a gente sempre olha pelo tempo. Se tiver no tempo certinho, é o que vale, não são as dores, porque tem mulher que não sente tanta dor. Aí eu fui pra uma maternidade que tem aqui pertinho e tava com 1 centímetro só. Aí eu voltei pra casa, continuei sentindo essas cólicazinhas, um pouquinho de dor na lombar, mas assim, nada demais. Meu tampão também já tinha saído há 1 semana atrás, mais ou menos, era uma gosma meio marronzada, ela já tinha saído há 1 semana atrás. Aí tudo bem, aí vida normal, continuei com meus afazeres aqui de casa, continuei brincando com meu filho normal. Nisso tudo, a lua ia mudar em uns 2, 3 dias. Ia ser a lua cheia. E aí uns 3 dias antes eu comecei a sentir umas dorezinhas mais fortes.
Só que quando mudou a lua foi batata, gente. Quando mudou a lua, até a minha sogra me ligou e falou assim: Jéssica, se prepara que vai mudar a lua e vai nascer. E eu já tava preparada porque eu sabia que ia mudar a lua e ia nascer. Tanto que na mudança de lua, principalmente lua cheia, é onde as maternidades ficam lotadas. Mudou a lua, eu acordei cedo, fiz as coisas aqui de casa. Pra vocês terem uma ideia, até a minha funcionária que faz a limpeza aqui de casa uma vez por semana, ela veio aqui em casa nesse dia. E aí eu já tava sentindo umas dores, umas cólicas fortes. Quando deu mais ou menos umas 8 horas da noite, as cólicas começaram a ficar tão mais fortes que eu comecei a ficar gemendo já de dor. E eu tava no sofá aqui de casa, sozinha. Meu marido já tinha ido dormir e eu fiquei aqui no sofá. Eu comecei a cronometrar e tava dando mais ou menos de 15 em 15 minutos. Depois começou a dar de 10 em 10 minutos e elas eram fortes, que eu já gemia de dor, mas era suportável. Era suportável ainda. E aí era uma dor, eu não sentia dor na lombar, como na do Miguel. Não sentia. Eu sentia a contração mesmo, a barriga ficando dura e uma pressão, é uma dor, gente, que não dá pra explicar muito, mas era como se fosse uma pressão mesmo, empurrando o neném pra descer, pra sair, sabe? Era uma dor mais ou menos assim, empurrando o neném pra sair. E aí dá uma dor que eu já ficava, já ficava gemendo. E aí eu fui deitar, porque eu sabia já que ia ser naquele dia ou no máximo de madrugada ou no dia seguinte. Então eu falei, vou deitar pra tentar descansar um pouco. Nisso que eu deitei, eu cronometrando, eu dormia um pouquinho, quando dava dor eu já acordava e já gemia, aí meu marido já acordou. Aí ele falou comigo, Jéssica, vamos pra maternidade? Aí eu falei assim, não, dá pra aguentar mais um pouco, vamos esperar, quando tiver tipo de 5 em 5 minutos a gente vai pra maternidade. A louca, né, porque a maternidade é tipo 1 hora daqui de casa sem trânsito. Aí, porque eu tava com todo medo de chegar lá e o pessoal ficar me apressando ou me empurrar pra cesárea, porque eu queria ter o parto normal, gente. Eu queria ter o parto normal por causa da recuperação. Então, eu queria ter essa experiência também, né? Então, eu falei, não, vou aguentar. E aí, quando deu mais ou menos de 10 em 10 minutos, eu já levantava. E aí, quando dava dor, eu já, assim, minha perna já ficava sem força. E eu já me jogava assim, ele me segurava por trás, porque eu já me jogava, assim, de dor e gemendo. Aí, e ele já tava desesperado, né? Eu falei, não, vamos ficar aqui, vamos ficar. Quando deu de 5 em 5 minutos, que a dor já tava bem forte, eu falei, pronto, agora a gente pode ir pra maternidade. De 5 em 5 minutos, gente. Aí a gente entrou no carro, pegamos o meu filho, levamos pra casa da minha sogra. A minha sogra mora perto de mim, então a gente levou pra casa dela, que ele ia dormir lá. E aí foi uma corrida contra o tempo, porque aí as dores começaram a apertar muito, muito, muito dentro do carro. Graças a Deus era de madrugada, não tinha trânsito, deu pra ele correr, deu pra ele furar sinal. Eu já tava assim, gente, eu soquei o carro. Meu marido fala que eu parecia o Homem-Aranha dentro do carro, porque chegou uma hora que eu subi no banco e fiquei já agachada fazendo força. Eu já tava sentindo vontade de fazer força. Isso significa que já tava nos 10 centímetros, né? Porque quando você começa a fazer força, é sinal que o neném já tá ali. É uma força instintiva. É igual quando você vai no banheiro, que você faz a força natural ali, é a mesma coisa. Você começa a fazer uma força de uma forma natural. Tipo, o seu corpo já começa a fazer força pra expulsar o neném, porque ele já tá ali. Já tá com 10 centímetros de dilatação. Eu acho, né? Que eu já tava com 10 centímetros de dilatação ali no carro. E aí, eu não fiquei na partolândia, como muitas pessoas falam, que você fica fora de si. Eu não fiquei. Eu ficava fora de si na hora da dor. Mas quando parava a dor, eu tinha total consciência do que estava acontecendo ali. O meu marido, por exemplo, ele ficava orando. Eu lembro do que ele falava. Ele, meu Deus do céu, me ajuda. Meu Deus, o que eu faço? Ai... Ele tava suando de nervoso, com medo do neném nascer ali no carro. E ele falou que ele tava vendo já um volume aqui embaixo, entendeu? Ele falou que ele já tava vendo o volume. Aí eu cheguei a tirar a calcinha, porque eu falei, vai nascer aqui no carro. E aí ele correndo, tá chegando. E, gente, nessa hora eu já tava pedindo pra morrer, de tanta dor. Eu já tava, assim, achando que eu ia morrer. É uma dor, pra mim foi a pior hora. Foi essa hora dos 10 centímetros. Foi onde eu realmente senti muita dor e dá um medo, sabe? Dá um medo porque a sensação é real que uma melancia vai sair da sua perereca. A sensação é essa, assim. Então dá medo. Aí tudo bem, eu já tava
fora de mim, assim, de dor, mas eu tinha total consciência do que estava acontecendo. E eu tava morrendo de medo de nascer no carro, gente. Eu tava morrendo de medo. E eu já tava fazendo força. Aí depois dava uma pausa. E aí quando a contração começa a vir, você sente que ela tá vindo. E aí você, ai meu Deus, tá vindo, tá vindo. E aí você já começa a suar frio. Quando chegou na maternidade, meu marido já desceu do carro, já chamou o segurança correndo. O segurança já veio com uma cadeira de rodas, eu não conseguia me mexer, eu não conseguia sair do carro. Meu marido me pegou no colo, me colocou na cadeira de rodas e eles me levaram para emergência. Nisso que me levaram para emergência, eu saí da cadeira de rodas, já comecei a fazer força no chão, já comecei a agachar e falei, pelo amor de Deus, me dá uma analgesia, eu preciso de analgesia, me leva pra cesárea, eu não tô aguentando. A vontade real era de desistir, porque a dor era muito forte. A dor era muito forte, uma dor assim, surreal, mas você aguenta, tá? Se eu aguentei, eu sou fresca pra dor. Eu sou fresca. Se eu aguentei, você aguenta. Qualquer mulher aguenta, gente. Qualquer mulher aguenta. Tem outras que sentem dores mais fortes, tem outras que sentem menos. Eu vi vários relatos, por exemplo, de mulheres que falaram que a pior hora são as contrações, que na hora do expulsivo não dói muito. Realmente, na hora que eu fui fazer a força, não doía tanto. Era mais empurrar mesmo, assim. Na hora que eu deitei na maca, né? Eu deitei naquela posição mesmo do parto, que eu esqueci o nome, a posição ginecológica. Foi a mais confortável pra mim. Eu não conseguia ficar de cócoras, eu não conseguia ficar sentada. A posição mais confortável pra mim foi a do parto. Outra coisa, no dia que eu fui parir, né, no dia que começou as contrações, eu tive diarreia. Então parece que o seu corpo entende, né? Ele começa a dar uma limpeza, parece para o neném sair. Então eu não fiz cocô lá na hora, que é o maior medo das mulheres, né, fazer cocô na hora do parto. Eu não fiz. Só que você entende a pressão que você faz, assim. Sabe um exercício muito bom? Você, quando for fazer xixi, você vai fazer xixi, segura o xixi. Solta o xixi, segura o xixi. Porque aí você vai ter noção da força, onde você tem que fazer a força, entendeu? Então a força que eu fazia era mais concentrada na frente mesmo, pro neném. Não era atrás, não era a força de fazer cocô. Era a força na frente. E aí tinha um monte de gente lá me olhando, só mulher. Tinha acho que umas 6, 7 mulheres. E na hora, gente, você nem pensa nisso. Você nem pensa se tem gente olhando, se não tem. Se você vai fazer cocô, se você não faz, não vai. O que você pensa é fazer a força pro neném sair logo. E aí, quando vinha a contração, eu chamava o meu marido, ele vinha e eu agarrava ele com tanta força que ele ficou todo arranhado, tadinho. Ele ficou arranhado. Teve uma hora que eu cheguei a quase morder ele, mas na hora eu raciocinei, não vou fazer isso, que eu vou arrancar um pedaço dele, vou machucar ele. E aí eu parei, porque você raciocina na hora. E aí eu comecei a fazer força, força, força. Aí as médicas, gente, ela já tá aqui, faz força que ela vai sair. Bota a mão pra você sentir. Quando eu coloquei a mão, eu senti os cabelinhos. E aí eu falei, cara, já tá ali, é só fazer uma força que ela vai sair, porque a ponta da cabeça dela já tava pra fora. E aí isso me deu mais uma força pra eu conseguir fazer uma força maior, assim, entendeu? Porque você tem que fazer uma força longa. Se você faz uma forçazinha e para, o neném como se voltasse, assim, ele sai e volta. Então você tem que fazer uma força longa pra cabeça já sair. Porque quando a cabeça já sai, gente, o corpo, você praticamente nem precisa fazer força pro corpo sair. Eu nem lembro de ter feito força. Na hora que eu fiz a força longa e a cabeça saiu, o corpo já saiu ali, entendeu? E outra coisa, as mulheres lá estavam me dando muita força, elas gritavam, vai Jéssica, força, vem Rafaela. Isso me dava um ânimo maior, um ânimo total, porque nessa hora qualquer coisa essa pessoa fala negativamente vai te desanimar na hora, entendeu? Dá um medinho de fazer a força, dá um medo de sair, de rasgar. Eu não tive episiotomia, não levei episiotomia, elas não me deram, porque eu cheguei na maternidade, a médica falou, né, olha, sua neném já tá aí, é só você fazer força que ela já vai sair. Eles não me deram episiotomia, mas na hora da vontade de falar, poxa, rasga logo, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Dá vontade de falar, na hora eu até pensei, mas eu sabia que eu ia me arrepender depois, então eu não falei nada. Mas eu tive grau 2 de laceração, se eu não me engano, eu tive laceração, eu acho que foi grau 2. Tive um pouquinho de laceração, sim. E aí, o que acontece? Depois que o neném sai, aí começa uma queimação surreal, assim. Começa a queimar muito, muito, muito. Mas eu acho que no meu caso,
deu a queimação maior por causa da laceração. Eu acho que, como rasgou um pouquinho, né, então acho que deve ter queimado mais. E aí, quando sai a placenta, você não sente nada, você sente escorregando uma gosma, assim, sabe? Você não sente mais nada. E aí, elas deram um pontinho, deram anestesia, e deram os pontinhos. A queimação é muito forte mesmo, gente, é a pior parte essa. Esse pós, assim, a queimação é muito forte. Eu cheguei a ficar com a perna tremendo. Aí eu até pedi pra moça, traz um cobertor pra mim, por favor, porque eu tô tremendo, eu não sei se é de frio, se é de dor, porque a queimação é muito forte mesmo, gente. Arde muito, assim, arde muito. Eu acho que no meu caso foi por causa da laceração. E aí tudo bem, depois eu fui pro quarto. Nisso que eu fui pro quarto, me deu vontade de fazer xixi. Pra mim foi a pior hora. Quando eu fui fazer xixi, por causa do ponto, ardeu muito, muito, muito. Deu uma ardida assim, mas eu acho que era por causa do ponto. E aí eu joguei uma água gelada do chuveirinho. A água bem leve, porque se você bota o jato forte vai arder também. Então eu deixei o chuveirinho pingando água. E aí a água gelada deu uma melhorada. E aí eu fiquei um dia assim, nesse pós, o dia todo deitada com dor. Com dor mesmo lá embaixo, sabe? Lá embaixo na perereca. Uma queimaçãozinha chata. E aí no dia seguinte já tava melhor. E depois já foi melhorando. Eu já tomei banho sozinha. Eu já levantava e subia da maca totalmente diferente da cesárea. Porque na cesárea, até pra levantar da cama eu precisava de ajuda. Nessa não. Mas nessa, vou te falar que o pós do normal tem umas coisinhas chatas também. Por exemplo, pra tossir também doía. Parecia assim que os meus órgãos iam sair pela bunda. Entendeu? Tipo, doía, dava uma pressão assim atrás. Parecia, eu achei que tivesse me dado hemorroidas, mas não me deu. Mas como você sente uma queimaçãozinha, parece que te deu hemorroidas. Pra fazer número 2, é meio complicado porque como parece que você tá com hemorroidas, parece que vai doer, né? Que vai rasgar, mas assim, se o cocô... A gente é até chato tá falando isso aqui, mas eu vou falar a realidade, né? Eu falei pra vocês que eu ia falar a verdade. Se o cocô não for muito duro, não dói. Parece que vai doer, mas não dói, entendeu? Então é isso. Aí, o normal, no caso, o parto normal, né? A gente precisa ter uns cuidados. Como, por exemplo, eu tive que lavar com sabonete Protex. Eu lavava com sabonete Protex. E eu escolhi tomar remédio em comprimido. Eu não quis tomar na veia. Na cesárea, se eu não me engano, eu tive que ficar com remédio na veia, porque eram outros tipos de remédio. No normal, a única coisa que eu tomava era Buscopan pra cólica, porque dava uma cólica, né, quando nem mama, que é normal, até na cesárea você tem. E eu tomava um outro lá, que era pra queimação embaixo, pra dar uma amenizada. Eu também fazia compressa de gelo, as enfermeiras levaram gelo lá, e aí eu botava num paninho, enrolava num paninho e colocava compressa. Sangrava muito, assim, o primeiro e o segundo dia era de pingar sangue, então você tinha que usar aquele absorvente grande. A cesárea você sangra também, mas eu sangrei menos da cesárea. Normal, a gente acaba sangrando mais, né? Acho que é normal isso. E eu passava um sprayzinho também, que eu esqueci o nome, eu vou anotar aqui pra vocês. Eu esqueci o nome, eu passava um spray que eles me deram até na maternidade, esse spray, eles me deram assim de graça. Eu acho que se vocês pedirem, eles te dão também. Então é isso, gente, a diferença foi essa. Eu acho que eu contei tudo aqui pra vocês. Acho que não esqueci de nada, mas qualquer coisa vocês podem me perguntar também, que eu vou falar se eu esqueci de falar alguma coisa. Essa foi a minha experiência, cada mulher tem uma experiência diferente, né? Eu tô contando pra vocês a minha experiência, com o que aconteceu comigo, tá? Então, resumindo, no caso, para quem faz descolamento de membrana, a dor é maior. No meu caso, foi maior a dor. Eu não sei se para todo mundo é maior, mas no meu caso foi maior a dor. Se vocês gostaram, por favor, gente, curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Como eu falei, eu vou sempre estar filmando alguma coisa para vocês. Se vocês tiverem curiosidade também, podem me perguntar. No meu Instagram, eu converso muito com minhas seguidoras, então vocês podem me perguntar o que vocês quiserem saber, tá? Qualquer dúvida que eu não esclareci aqui sobre o parto cesáreo normal. Lembrando que foi a minha experiência. Eu tinha muita curiosidade de saber a diferença de um parto do outro, pós. E às vezes aqui no YouTube não tem tantos vídeos que falam exatamente como foi, né? Então, se vocês tiverem qualquer curiosidade, vocês podem me mandar, me perguntar que eu respondo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e tchau, gente.